A gente vive um tempo em que os consensos históricos e algumas conquistas que nós considerávamos já consolidadas voltaram à pauta, voltaram à discussão. Então, a gente, por exemplo, na pandemia discutiu a eficácia de vacina. É um negócio assustador que as pessoas preferem ouvir o que diz o seu grupo do WhatsApp, a sua bolha do WhatsApp, em detrimento de um parecer ou de inúmeros pareceres da OMS, a Organização Mundial de Saúde. E comentar casos isolados, né? E colocar em discussão a eficácia da vacina como controle de doenças. Então, é assustador a gente discutir vacina em pleno século XXI. Também tem gente que não acredita que o homem foi na Lua, que é montagem hollywoodiana. As cenas são montagem hollywoodiana, eu acho incrível. Por exemplo, a maluquice da Terra plana. Terra plana, a gente discute Terra plana como se fosse ciência, né? Uma coisa que do século XVI, XVII, Galileu Galilei, Giordano Bruno, esses caras, eles... Enfim, nós estamos voltando para o século XVI, XVII. E exatamente é nessa questão que eu estou trazendo isso, porque das coisas que a gente deveria ter deixado lá atrás, deixado o passado no passado, e coisas que nós conquistamos no passado que deveriam estar garantidas, e tipo assim, ó, ticou na agenda, vamos seguir, vamos discutir outras coisas. Nós estamos discutindo democracia. E estamos discutindo democracia, e eu acho que é importante agora, 60 anos do golpe militar. Eu sei que tem muita gente que não nomeia o que aconteceu em 1964 como golpe militar. Aliás, alguns estudiosos e historiadores, eles dizem que foi um golpe civil-militar, porque foi um golpe militar com apoio de civis, né, da população civil, ou de setores da sociedade civil. Então foi um golpe civil-militar, ou militar com apoio civil, mas foi um golpe militar porque os militares assumiram o poder e assumiram 20 anos de uma ditadura militar. Eu ouvi os debates por esses dias e o Pedro Doria, do canal Meio, é uma das minhas referências, e eu vi um debate muito interessante, e inclusive o comentário do Pedro Doria falando que os militares dizem que dia 31 de março é o aniversário da Revolução de 1964, e outros historiadores e boa parte das pessoas que estudaram a história, e eu me coloco entre essa outra parte, que chamam de golpe. E o golpe e a revolução tem em comum uma coisa, que é a destruição de uma ordem legal, de um Estado legal, e a instalação de uma outra ordem legal. Quer dizer, você tem uma lei que é legitimamente estabelecida, um governo estabelecido legitimamente, e alguma coisa depõe esse governo, subverte essa ordem legal e coloca uma outra lei para funcionamento da sociedade. A revolução é uma ação de fora do Estado. Então, a Revolução Americana contra o governo britânico, os americanos contra o governo britânico. A Revolução Francesa, o pessoal que não fazia parte do Estado quer participar do Estado, então eles estão fora do Estado. Né? A Revolução Cubana, por exemplo, a guerrilha cubana vai lá e destitui o governo Batista. Então, no Brasil é diferente. No Brasil, a força que destrói a ordem legal e o governo é de dentro do Estado. Então, isso é um golpe. O que acontece dentro do Estado, né, é um golpe. E tem o fenômeno também do autogolpe, né? Autogolpe, que é o próprio governante, ele dá um golpe nele mesmo para sair de um regime legal para outro regime legal.
que foi mais ou menos o que eu acredito que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou fazer. Ele era um presidente eleito na urna e tentou dar um golpe, primeiro para impedir a vitória do seu adversário na urna, o Lula. Foi um escândalo o que aconteceu, inclusive no dia da eleição, com a ação da Polícia Rodoviária Federal e tudo que antecedeu a isso. E depois para tentar impedir a própria posse do presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi um golpe. Aquilo que aconteceu no Brasil, ali naquele 8 de janeiro, é um negócio inaceitável em todos os sentidos. Porque essa ideia de o povo, né? O povo quer. Nós temos uma ordem legal, nós temos as instituições da República, nós temos os três poderes. E eles têm que se entender, e um regula o outro, é o famoso sistema de freios e contrapesos. Então, a ideia de que o Supremo estava usurpando funções de outros poderes, já o Supremo diz, não, nós temos que fazer isso porque o Executivo está jogando fora das quatro linhas, então nós temos que manter o jogo dentro das quatro linhas. Aí vem o ex-presidente e diz, não, eu estou dentro das quatro linhas. Como está dentro das quatro linhas tramando golpe? Como está dentro das quatro linhas mobilizando as forças militares, né, para impedir o resultado de urnas? E aí eu ouvia naquela época a ideia de que o povo é que é o verdadeiro Supremo, não é o Supremo Tribunal que é um órgão da República, é o povo, tá? Mas que povo? O povo que ficou acampado na frente dos quartéis ou o povo que votou no presidente Lula eleito? Que povo? De que povo nós estamos falando? Ah, o povo é manipulado, tá? Então quer dizer que quando você não concorda comigo, eu fui manipulado e você está certo e eu fui manipulado. E quando eu ganho a eleição, então eu manipulei para ganhar a eleição e você diz que a urna foi fraudada. Ou ao contrário, né? Quando eu perco, eu digo que você manipulou, que você comprou a imprensa, que, enfim, esse debate é um debate desde sempre e bem-vindo ao jogo da democracia, com bandidos e mocinhos, com forças e interesses os mais diversos, cada um puxando para um lado, cada um defendendo o seu. E é justamente porque a sociedade é livre para que cada um defenda o seu interesse que nós fazemos esse sistema de freios e contrapesos. E quando a gente quer estabelecer, como está na discussão de quem foi para a rua pedir intervenção militar e retorno da ditadura, que absurdo um negócio desse, pedir retorno de ditadura no Brasil. O pessoal fala assim, não teve ditadura, nós queremos a volta dos militares. Isso é um absurdo, porque é colocar alguma coisa acima dos três poderes. O famoso debate sobre órgão moderador ou poder moderador. As Forças Armadas são poder moderador da República. Isso aqui é um negócio que se arrasta na nossa história, porque foram os militares que foram protagonistas na proclamação da República, eles se acham que são donos da República. E assim, nós somos os donos da República e vocês governam aí porque a gente deixa. Porque quando a gente achar que está muito bagunçado, ou que está afetando ou colocando em risco a segurança nacional, a gente entra aí e assume de novo. Né? E enquanto a gente não resolver isso, que não existe órgão moderador da República, não existe nenhum poder acima dos três poderes, o executivo, legislativo e judiciário. Não tem um poder acima disso. E nós temos que conviver com essa realidade. Porque pedir uma intervenção militar, como aconteceu em 1964, cassação de mandatos, suspensão de habeas corpus. Sabe o que é suspender habeas corpus, que o ato institucional número 5 fez? Suspender habeas corpus é o seguinte, se eu sou preso e eu acredito e tenho argumento jurídico para dizer que a minha prisão implica um abuso de poder, eu reivindico responder
na justiça ou responder ao processo em liberdade, ser posto em liberdade para. Isso é uma conquista, responder em liberdade. Aliás, um parêntese. Eu fiz comentários a semana passada sobre o Daniel Alves, que está respondendo em liberdade. Ele pagou uma fiança não para que ele seja liberado da sua pena. Ele pagou uma fiança para responder em liberdade. Se ele for condenado, ou se for novamente condenado às apelações que ele está fazendo, ele vai voltar para a prisão, mas ele está respondendo em liberdade. E aí a gente diz assim, isso é um absurdo. Então, fui esclarecido também pelas pessoas que me mandaram mensagens, juristas e tudo mais. A gente cancela o do Daniel Alves e aí amanhã vão cancelar o nosso. A gente cancela de alguém que a gente observa como culpado, porque quando você tira o direito de um culpado, você está também tirando o direito de um inocente. Então, existe um ordenamento jurídico que tem que ser observado, e o ordenamento jurídico tem que ser observado quando a gente gosta e quando a gente não gosta. É um ordenamento jurídico. Então, vamos lá e muda o ordenamento jurídico, mas enquanto ele existe, tem que ser observado. Então, suspensão de habeas corpus, decretação de estado de sítio. Decretação de estado de sítio é o seguinte: o executivo ganha a prerrogativa de ter as suas decisões e deliberações cumpridas em caráter imediato, isto é, não tem Congresso, não tem STF, não tem Senado, não tem nada. O executivo mandou, cumpra-se, isso é estado de sítio. E por que isso daí? Porque estamos numa situação de emergência. Por exemplo, em caso de guerra, a gente vai ter estado de sítio, mas estado de sítio porque tem manifestação na rua, e a gente fala de inimigo interno. Aliás, eu nunca entendi muito esse negócio de inimigo interno, porque se eu sou brasileiro e você também é brasileiro e você quer uma ideia e eu quero outra, a gente debate na arena pública. Eu não posso chamar você de inimigo interno. Você é um brasileiro, tem direito de levar o seu país para onde você acha que ele deve ir. E deve ir ao debate público e deve mobilizar as forças civis da sociedade para que a gente, num regime democrático, faça a coisa acontecer. Bom, o que eu acho bastante interessante é que nessa discussão toda e nessa briga toda, eu sempre achei que democracia era um negócio que estava fora de discussão, mas eu percebo que não, era ingenuidade minha. Está em discussão. Tem gente que não quer uma sociedade democrática, que quer uma sociedade autoritária com um governo centralizado, ou na mão de um grupo, ou na mão de um presidente, etc. Então, a primeira coisa que eu penso é que, quando eu penso em democracia, eu estou pensando em eleições livres. Tem que ter eleição. Mas tem que ter garantia de direitos. Então, por exemplo, na Venezuela, a candidata de oposição não conseguiu registrar sua candidatura. Então, em tese, tem eleição livre, mas não tem, porque não tem garantias de direitos. Então, você não pode dizer que aquilo é uma democracia. Aliás, eu não sei por que o governo Lula e o presidente Lula impediu o debate da questão do golpe, dos 60 anos do golpe. É preocupante, porque será que ele sabe de coisas que a gente não sabe? Em 1964, por exemplo, o presidente João Goulart foi acusado de provocar os militares, como se a culpa do golpe fosse provocar militar. Foi a questão ali, um debate de modelo político de sociedade. O presidente queria fazer reforma agrária, reforma tributária, reforma política, ele, ele se ele confiou talvez demais no baixo clero dos militares, enfim. E os conselheiros dele à época disseram que ele não devia provocar tanto. Será que o presidente Lula está com essa memória de 1964? E será que o susto de 8 de janeiro, ou do que nós vivemos agora no governo Bolsonaro, é suficientemente grande para que o presidente Lula tenha cautela no tratamento do golpe de 1964? O que está acontecendo no nosso Brasil que nós estamos discutindo democracia?
e que nós estamos com dedos para discutir democracia. Por que a gente não tem um museu da ditadura ainda no Brasil? Eu fui para o Chile, por exemplo, tem um museu da ditadura no Chile. E aí, quando eu volto do Chile, eu achei muito interessante isso, porque em 2018 eu fiz comentários do púlpito da minha igreja e eu fui acusado de ter feito política do púlpito da minha igreja. Eu não acho que eu fiz política do púlpito da minha igreja, porque o que aconteceu ali em 2018 foi que o Chile teve um ministro da Cultura nomeado num dia. No dia seguinte, ele foi fazer a abertura solene de um evento do Ministério da Cultura e ele comentou que a ditadura chilena não tinha sido tão dura, tinha sido branda, a famosa dita branda. No terceiro dia, ele foi exonerado da sua função. Quer dizer, o Chile, aqui do lado, eles disseram: olha, não é possível que um ministro de Estado coloque em questão o terror, o horror, o inominável da ditadura chilena de Pinochet. Foi destituído da função, foi exonerado da função. E aí eu chego no Brasil, nós temos um candidato a presidente da República que diz que a ditadura matou pouco, devia ter matado uns 30 mil. E essa pessoa que vota o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, da presidente Dilma Rousseff, em homenagem a Ustra, um torturador uma figura nefasta da ditadura militar no Brasil, num plenário do Congresso ele pronuncia que está homenageando o Ustra, e ele não apenas não tem o seu mandato cassado, como ele é candidato à presidência da República, apoiado por pastores e igrejas evangélicas. Eu fiquei horrorizado com isso, eu não estava fazendo política. Ah, o PT era o responsável pela maior corrupção do Brasil? Beleza, vota no Amoedo, vota na Marina, vota sei lá em quem, vota no Dória, vota sei lá em quem. Mas no Bolsonaro ele não devia estar nem concorrendo. E assim, não é, não é novidade nenhuma e nem surpresa nenhuma que o ex-presidente Bolsonaro quis dar um golpe. Porque ele é isso. Eu me lembro que na época do governo Bolsonaro tinha uma charge do Bolsonaro tirando uma máscara e debaixo da máscara era o cara dele mesmo. Quer dizer, ele sempre foi honesto nas coisas que ele fala, nas coisas que ele pensa, nas coisas que ele diz, nas coisas que ele defende. Então, quem se assustou que ele tentou dar golpe, isso ele vinha dizendo desde antes. Então, uma ditadura é uma subversão completa das nossas liberdades. Então, você não tem eleição livre, você não tem direitos garantidos, você não tem direito, por exemplo, liberdade de imprensa. Eu, por exemplo, numa ditadura, eu não poderia estar fazendo essa live, eu não poderia estar falando o que eu estou falando. Não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade de ir e vir, você não tem liberdade de crença, você é inimigo interno, porque a sua ideia é outra, né? Então, uma ditadura é um regime totalitário que não tem eleição, liberdade, garantia de direitos, e alguém vem dizer que quer de volta esse negócio? Em nome do quê? Eu sei em nome do quê. Pelo menos tem uma intuição, pelo menos tem uma coisa que eu penso, que em nome do que alguém vai para a rua hoje, né, em pleno século XXI do Brasil, 60 anos depois do que nós vivemos, os chamados 20 anos de chumbo, de 1964 a 1985, os anos de chumbo, com muita gente morta, desaparecida, com tortura explícita e documentada. Está tudo aí para quem quiser estudar o que foram os 20 anos de ditadura militar no Brasil. Então, o que alguém vem para a rua hoje pedir esse negócio? É porque está acreditando que os militares vão acabar com a corrupção. Ah, a corrupção não é um privilégio de partido de esquerda, partido popular, nem de partido de direita. Isso é uma coisa mais corrupta do que a direita política brasileira. Isso é um negócio mais corrupto do que esse tal centrão. E isso vai dizer que, assim, corrupção é um problema humano.
E não importa se o sujeito é pastor, general, se ele é juiz federal, se ele é deputado, se ele é presidente, não importa se ele é padre, se ele é bispo, é humano em todas as áreas. Então, você acreditar que existe um grupo humano que consegue ser íntegro no exercício do poder, você é muito ingênuo. E é por isso que tem que ter democracia. É isso que fez o filósofo Niebuhr. Ele disse que a bondade do homem faz a democracia possível. A maldade do homem faz a democracia necessária. Alternância de poder, eleições livres, sistemas de freio e contrapeso, debate. Isso que aconteceu no Brasil é horroroso, do presidente Lula ser preso, depois ele ser solto, agora é o Moro que está sendo julgado e etc. É horroroso, mas é isso. É melhor isso do que uma ditadura em que o presidente Lula não teria sido preso, ele teria sido morto. Não teria sido preso, teria sido morto. E o Moro também não teria sido preso, teria sido morto. Então é melhor uma democracia do que uma ditadura. Então, acreditar que tem um grupo de elite moral que vai resolver o problema da corrupção do Brasil e a gente entrega o poder para eles, isso não existe. Eu não acredito nisso. Nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro e muito menos. Muito pelo contrário. Agora, acreditar, por exemplo, que o Brasil está uma bagunça moral e que as forças militares vão colocar em ordem a bagunça moral do Brasil, que é um debate da pauta de costumes, é um debate sobre aborto, direitos LGBTQIA+, o papel da mulher na sociedade, é um debate sobre racismo, sobre reparação dos 300 anos de escravidão. É um debate em que algumas pessoas dizem assim: o Brasil está uma bagunça moral. Como se naquela época, em que tinha escravo, que tinha o preto só trabalhando em atividade profissional subalterna, não tinha preto na universidade, não tinha negro doutor. Naquela época que não tinha isso, naquela época que a sua avó e a sua bisavó era dependente econômica do seu avô e do seu avô e seu bisavô frequentando prostíbulo e a sua avó resignada em casa. Naquela época estava em ordem. Naquela época a sociedade estava estruturada. Naquela época em que criança não tinha expressão, porque o pai olhava e a criança se borrava de medo. Não tinha diálogo, não tinha o que a gente chama hoje de confronto ou desrespeito à autoridade, pode ter outro nome. Pode ter respeito à alteridade, pode ter o nome de respeito à autonomia, pode ter respeito, simplesmente o nome de respeito. É claro, se você pegar os abusos, se você pegar os extremos, você vai ganhar qualquer discussão se você usar os extremos. Vamos aqui para o centro. Vamos aqui para uma família em que a autoridade do papai e da mamãe é questionada pelos filhos adolescentes. Não é desrespeitada, é questionada. Vamos para uma sociedade em que não existe autoridade absoluta, inquestionável, infalível. Isso é uma bagunça. Não, não é uma bagunça. É uma outra forma de ver. Então, quando as pessoas dizem assim, os militares vão pôr ordem, você pegar crianças de 13, 14 anos nas escolas militares, fazendo ordem unida, marchando, aquele negócio ali, uma lobotomização, sei lá o que é isso. Para criança, claro, a vida militar com a sua dignidade como fruto de uma escolha adulta, ok, é razoável e necessário, elogiável de homens e mulheres que dedicam a sua vida a cumprir um papel digno nas forças militares, inclusive e cuidam da minha própria segurança, da minha família, da minha cidade. Não estou colocando isso em discussão. Agora, só estou dizendo que transpor a ordem militar
dentro da hierarquia militar, da lógica militar de ordem para uma sociedade civil, isso daí é uma violência às liberdades, às consciências e às alteridades. Não é ordem, é abuso, é controle. Não funciona. O tempo do autoritarismo passou. E tem gente que não gosta disso, não gosta de ir para o debate, não gosta de ir para o confronto, não gosta de ser contrariado, não gosta de ser voto vencido. Então, tem uma índole autoritária e vai querer uma sociedade organizada de maneira autoritária. Não é sem razão que um monte de pastor, apóstolo, bispo, tanto da Igreja Católica, porque o movimento católico conservador e fundamentalista e reacionário é gigante, e também evangélico, esses pastores, apóstolos, tudo cabeça autoritária. Você vai na igreja deles, eles são tratados como senhores, como ídolos, como. Claro, eles são autoritários, eles se veem numa liderança autoritária, eles acreditam que existe gente que é mais capaz de governar do que outra. E eles querem isso, essa ordem imposta pela autoridade, e com mandato divino ainda por cima. Esse negócio é um absurdo. Então, acreditar que a gente vai sair da corrupção, vai entrar em ordem com ditadura militar é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Vamos preferir essa nossa democracia liberal, com todas as suas dificuldades, com todas as suas sombras, com todas as suas imperfeições, porque a gente garante os nossos direitos, as nossas liberdades, e a gente vai julgando na urna e vai se educando, a gente vai se lapidando, a gente vai se esclarecendo e vai tentando construir uma outra sociedade aí. Eu queria comentar mais uma coisa que eu acho que eu esqueci. Segue a missa aí, então. Era isso. Acho que eu já falei bastante sobre